Oi, pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos aqui começar mais uma resolução de exercício referente ao conteúdo visto até a aula 6, que seria até os comandos de entrada e saída. Vamos lá para a questão. Então, eu tenho o seguinte: faça um algoritmo que, a partir de um valor fornecido em real, valor financeiro, informe ao usuário o valor equivalente em dólar americano e em euro. A cotação do dólar e do euro também deve ser fornecida pelo usuário. Então, vamos lá. A gente tem aqui um valor, é como se eu fosse numa casa de câmbio, eu tenho um valor em reais e quero trocar por dólar e por euro, certo? Então, eu preciso saber se meu valor que eu tenho e que é equivalente a quantos dólares e equivalente a quantos euros. Então, de entrada, eu tenho que fornecer o valor que eu tenho em reais, né? E além disso, quanto é que está custando o dólar naquele dia e quanto é que está custando o euro naquele dia. Para que aí ele me responda quantos dólares americanos ou quantos euros eu receberia se eu fizesse esse câmbio, certo? Aqui a gente tem só a título de curiosidade, nesse momento, né, que eu estou gravando, a gente tem aqui a cotação do dólar. Na hora que a gente for fornecer, a gente vai lembrar que o dólar estaria custando 3,77 e o euro está custando R$ 4,37. Vamos aqui para a gente ver como é que seria a montagenzinha da fórmula aqui da cotação, né, do câmbio. Como é que a gente troca uma moeda pela outra, e também é outra conta que, de certa forma, não é uma conta incomum de se fazer. Então, vamos aqui montar. Também, mais uma vez, é uma situação de regra de 3, e que a gente tem o seguinte: eu tenho que o valor de $1, certo? Eu vou ter o valor da cotação. Lá, como tinha dito, $1 vai ser 3,77. Só que eu não vou saber como esse valor muda ao longo do tempo, eu vou estar usando variável. Meu algoritmo vai receber o valor da cotação naquele dia. Então, eu vou ter o valor da cotação em reais, certo? $1 equivale a tantos reais. Então, se eu tenho aqui um valor em reais, quantos dólares eu teria a partir desse valor? Eu receberia, ok? Então, é só o que a gente quer saber é quantos dólares eu vou receber. Então, o que a gente tem que evidenciar é aqui a quantidade de dólares que vai ser recebida a partir do valor em real que eu fornecer. Então, a quantidade de dólares que eu recebo vai ser igual, evidenciando vai ser o valor em real que eu tenho, o valor que eu tenho para trocar. Aqui, como é 1, não vai precisar fazer nada, vai ser dividido pela cotação do dólar que eu tenho aqui em real. É só fazer a divisão. Se a gente for fazer essa conta por euro, é igual, só que aqui, ao invés de ser $1, seria um euro equivale a uma cotação em reais. O valor que eu tenho em real equivale a uma determinada quantidade de euros. Então, a mesma fórmula. A quantidade de euros vai ser igual ao valor que eu tenho em real dividido pela cotação em real do euro. Certo? Então, com a fórmula montada, vamos passar lá para o Visualg, para que a gente monte esse algoritmo. Então, vamos começar aqui o nosso algoritmo. A gente tem o seguinte, a gente tem o valor em real que a pessoa vai entrar, certo? Eu tenho a cotação do dólar, a cotação do euro, que vai ser fornecido pelo usuário, certo? Quantos reais vale
$1, quantos reais vale €1. E aí eu vou ter que responder a quantidade de dólar que vai ser fornecido para a pessoa e a quantidade de euro que aquele valor em reais equivale. Como eu estou tratando de dados financeiros, todos reais, certo? Então, real. Passando aqui para o corpo do meu algoritmo, eu vou ter que ler essas 3 variáveis de entrada, então vou só começar aqui com os escreva L, só para casa de câmbio, só para deixar ajeitadinho. Um escreva L vazio. E vou começar com escreva, perguntando qual o valor em real. Certo? Então, quantos reais a pessoa tem? Vou botar aqui só o informe para saber que é uma entrada. Pronto, informe o valor em real. Então, leia VR, que vai ser o valor que a pessoa tem para trocar. Então, vamos pedir para que seja informada a cotação do dólar. Escreva cotação do dólar. Então, vou ter o leia cote D e eu vou ter a leitura da cotação do euro. Vou copiar aqui essas 2 linhas. E vou aqui colocar cotação do euro e cotação é. A gente tem que ter cuidado quando copia e cola para ajustar tudo. Pronto. Os 3 dados de entrada já foram lidos. Vamos agora saber a quantidade de dólar e a quantidade de euros que equivalem a esse valor em reais que a pessoa tem. Então, se eu fosse trocar por dólar, vamos ver quantos dólares dariam. Quantidade de dólar vai ser, que a gente viu, o valor que eu tenho em real, dividido pela cotação do dólar. A quantidade de euros, o que é, também vai ser a mesma fórmula, só que usando a cotação do euro. Então, vai ser o valor que eu tenho em real dividido pela cotação do euro. Ok? Então, fiz a equivalência, né, para saber quantos dólares e quantos euros teria o direito. Agora, vou apresentar o resultado. Então, vou usar um escreva L sem nada para pular e separar. Vou botar aqui um escreva L, só botar aqui resultados. Outro escreva L vazio. Depois a gente vê o que é que está interferindo lá na tela, tá? E aí vamos escrever a resposta. Escreva L, então, quantidade de dólares. Então, eu tenho o QD. E aí, vou fazer com uma cópia aqui desse comando. E só vou escrever aqui a quantidade de euros. Quantidade de euros seria QE, certo? Então, aqui eu já tenho o meu algoritmo pronto, com as entradas, a fórmula de quanto dólar e quanto euro eu teria direito, e aqui a resposta. Então, vamos executar, algoritmo executar. Veja aqui, ó, que eu tenho, escreveu casa de câmbio, pulou uma linha e tá perguntando qual é o valor que eu tenho em real. Então, vamos supor que eu tenha R$200, certo? 200. Então,
Então, tá perguntando qual é a cotação do dólar, certo? A gente já tinha visto lá anteriormente que hoje um dólar está custando 3,77. Então, 3,77. E a cotação do euro eu tenho 4,37. Então, como resultado, ele me dá que a quantidade de dólares que eu tenho direito seria 53,05 e a quantidade de euros, 45,76 euros, certo? Aí a gente tem o seguinte aqui nessa questão, ó. Minhas variáveis, minha resposta, como ela é do tipo real, e a minha conta tinha muitas casas decimais, 2 casas decimais aqui, então ele acabou deixando o número com uma precisão muito grande. Então, na hora que apresenta a resposta com muitas casas decimais, nem sempre para mim é interessante. Então, a gente pode ver como é que a gente ajusta a apresentação de um número real para sair uma quantidade de casas decimais que a gente deseja, para o número sair mais limpo, certo? Então, vou fechar aqui para explicar para vocês como é. Então, essa formatação, para apresentar um número real, a gente faz no escreva, certo? A gente vai aqui, na hora que escreve a variável, aqui quantidade de dólares, eu coloco 2 pontos e vou colocar aqui com quantos dígitos eu quero que tenha o total do meu número. Eu vou dizer aqui 6, certo? E coloco outros 2 pontos e diz quantas casas decimais eu quero que saia no meu número. No caso, como a gente está tratando de centavos, para a gente é interessante no máximo até 2 centavos. Desculpe, 2 casas decimais. Então, 75 centavos, 52 centavos. Então, 2 dígitos, certo? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui na quantidade de euros. 2,6, 2,2. E vamos executar para a gente ver como é que vai ser apresentada essa resposta. Então, a gente tinha 200, né? O dólar 3,77 e o euro a 4,37. Opa, 4,37. Então, com isso, eu tenho agora as minhas casas decimais, elas foram omitidas, né? A quantidade de casas decimais está sendo apresentado, me parece que eram cerca de 10, eu já suprimi e pedi para que fossem apresentadas apenas 2, certo? Então, ele vai lá e coloca apenas as casas decimais que a gente precisa. Então, a gente tem aqui mais um detalhezinho que a gente está aprendendo nessa resolução desse exercício, que seria a formatação quando for apresentado números reais e que esteja sendo apresentado com muitas casas decimais, que a gente queira diminuir a apresentação. Então, vejam que a gente, cada dia, aprende uma diquinha nova, uma coisinha mais nova, e também, gradativamente, a gente vai assimilando esses comandos e eles vão ficando de forma cada vez mais natural, que você não fica mais tão preocupado. Eu escrevo, abre aspas, fecha aspas, será que eu vou lembrar disso tudo? Vocês vão acostumar e vai vir isso de uma forma muito natural, certo? Então, veja só, para essa primeira leva, eu estou finalizando, essa é a terceira questão, que a gente deu uma explorada maior nos comandos escreva, no comando leia, questão de declaração de variáveis, questão de atribuição, questão de expressões aritméticas, que foi o que a gente viu ao longo das aulas 1 a 6, certo? Então, a única coisa que vocês têm que fazer agora é treinar bastante. Treina e qualquer dúvida me pergunta. Tem bastante exercício no livro que vocês devem ir fazendo, certo? Ver a questão também que vocês achem em outras apostilas que vocês estudam, que se vocês quiserem também vai postando esses enunciados e as dúvidas que vocês tiverem nessas questões também, ok? Então, continua aí com foco e eu tô por aqui para o que for necessário. Um grande abraço.